Gostaria de compartilhar com você Gálatas, capítulo 3, carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 2. Diz assim: Quero apenas saber isto de vós: recebeis o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha que versículo pretensioso. Quero saber isso de vós. Paulo perguntou: recebeis o Espírito, isso é, o Espírito Santo, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quem lê do jeito que está escrito aqui, já diz que a lei não presta. A pessoa já pensa que a lei perdeu a validade. Agora vamos para o hebraico. Gálatas 3, 2. Gostaria de saber de vocês apenas uma coisa. Acaso receberam o Espírito, isso é, o Espírito Santo, com base na guarda legalista? Paulo mais uma vez pergunta. Receberam o Espírito Santo com base legalista da Torá? Porque os mandamentos de Deus não são para obedecer por medo ou para justificar alguma coisa, é por amor. Guarda legalista é quando você faz uma coisa por interesse, sem coração. É isso que Paulo está dizendo. Não adianta guardar os mandamentos e não ter o coração voltado ao Senhor. Então vou ler de novo. Gostaria de saber de vocês apenas uma coisa. Acaso receberam o Espírito com base na guarda legalista dos mandamentos da Torá? Ou pela confiança? Confiança quer dizer fé, emuná, no que ouviram e aos que eram fiéis? Então, nós recebemos o Espírito Santo não na base de obedecer os mandamentos apenas por legalismo. Nós obedecemos os mandamentos de Deus por amor. E se nós obedecemos os mandamentos do Senhor por amor, logicamente que quando nós recebemos o Espírito Santo, nós continuaremos obedecendo os mandamentos do Senhor. Simples assim. Gálatas 3, 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre dentre vós, porventura faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela versão aqui, dá a impressão, que há uma competição entre o Espírito Santo e as obras da Torá. Vou ler de novo. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Na Bíblia judaica, Gálatas 3:5. O que pensam sobre Deus, que lhe supre com o Espírito, Ruach HaKodesh, que é o nome do meu canal, e realiza milagre entre vocês, será que ele faz isso por causa da guarda legalista dos mandamentos da Torá? Guarda legalista dos mandamentos da Torá. Ou porque confiam no que ouviram e são fiéis a isso? Paulo está falando aqui, guarda legalista. Ele está dizendo assim, você não deve guardar, você que recebeu o Espírito Santo, você não deve guardar os mandamentos de uma forma legalista, mas sim porque você confia em Deus. Não adianta obedecer por interesse. Obedecer os mandamentos de Deus é por amor. Mais um versículo. Mais dois, Gálatas 3, de novo. Estamos falando do capítulo 3, de 6 a 8. Diz assim: É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Sabei, pois, que o da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé são filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. E tendo a Escritura, presta atenção, Escritura, previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, que somos nós, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Então todos os povos são abençoados em Abraão. Agora eu vou ler para você, aqui não ficou bem claro, agora eu vou ler para você no original. Presta atenção. O mesmo aconteceu com Abraão, que é o nome dele. Ele confiou em Deus, ele foi fiel, e isso foi creditado em sua conta como justiça. Estejam certos então, de que os que vivem pela confiança e fidelidade foi traduzido como fé, mas no original é emuná, quer dizer confiança e fidelidade. São verdadeiramente filhos de Abraão. Também o Taná, quando eu li para você na versão Ferreira de Almeida as Escrituras, não,
Paulo está dizendo, olha, Paulo está dizendo o Taná. O que Paulo quis dizer com o Taná? O Taná é o Antigo Testamento, são os 24 livros, inclusive a Torá. O Novo Testamento não tinha sido escrito ainda. O que eles tinham em mãos era o Taná. Não tem como colocar o Antigo Testamento contra o Novo Testamento. Paulo está dizendo o Taná. Vou ler de novo. Também o Taná, antevendo que Deus consideraria os gentios justos quando vivesse mediante a confiança e fidelidade que é fé, contou antecipadamente as boas novas a Abraão, dizendo, por meio de você, todos os goi serão abençoados. Goi, aqui no hebraico, é gentios. Deus estava antevendo, por isso, irmãos e amigo que me assiste, quando você lê em Efésios e outros textos, o mistério que estava oculto no coração de Deus são os povos que não são judeus. Em hebraico fala-se goi. Na nossa língua foi traduzido como gentios, aquele que não é judeu. Então, quando Deus disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ali já é uma pista de que um dia, não somente os judeus, como eles tiveram a promessa de salvação, mas o mundo inteiro. Então a salvação se estendeu. Quando nós somos enxertados na oliveira, que é Israel, nós somos salvos. Porque o Messias é judeu. Jesus, Yeshua, é judeu. Os mandamentos permanecem. Amém? Tanto é, irmãos e amigos que me assistem aqui. Deixa eu te falar uma coisa. As igrejas recolhem dízimos e ofertas, é verdade? Todas. De onde veio o dízimo e a oferta? Uns dizem que veio da lei de Moisés. É mentira. Primeiro, que não existe lei de Moisés. O nome é Torá. Segundo, que o dízimo não veio com Moisés, veio com Abraão. Gênesis. Ele deu dízimo a Melquisedeque, rei de Salém. Salém é Jerusalém. Então ali começa o dízimo. Não está no nosso assunto, mas deixa eu te dar essa pincelada, essa dica. Eles praticam, as igrejas praticam muito bem os mandamentos que permanecem até hoje, que são dízimos e ofertas. Jesus falou, Yeshua disse, eu não vim cancelar a lei e os profetas, eu vim cumprir. Então, ele veio cumprir, o dízimo e a oferta continua valendo. Agora, se para você, que ensina o povo, só dízimo e oferta serve, você está errado. Porque dízimo e oferta faz parte da Torá. Veio da Torá. Você que fala mal da lei, você pensa que é lei, é Torá, são os 5 primeiros livros. Se você falar mal da Torá, você não tem direito e nem moral de pedir dízimo para ninguém. Eu vou repetir. Você que fala mal do Antigo, do Velho Testamento, como vocês zombam, alguns zombam, não são todos, você não tem direito de pedir dízimo nem oferta ao povo. Porque o dízimo e a oferta nasceu aqui, ó, na Torá. E Jesus, Yeshua, disse, devais fazer. Ele se referiu aos escribas e fariseus lá, que eles dizimavam, mas não viviam como deveriam viver. Então, respeitem a Bíblia num todo, o Antigo e o Novo Testamento que se completam. Gálatas 3, de 9 a 14. Vamos lá, aqui na Bíblia Almeida. De modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos sois das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não precede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição por nós, em nosso lugar. Porque está escrito: maldito daquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegue aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebessem pela fé o Espírito prometido. Presta atenção, versículo 10. Todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito. Eu já vi muitas pessoas catar esse versículo aqui isolado e dizer que todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Muitas pessoas pegam um texto, um versículo isolado, fazem uma doutrina, enganam o povo, pecam contra Deus e as pessoas vivem em derrota. Apenas uma observação. Então eu li para você
Os que são das obras, os que são abençoados como o crente Abraão, maldito aquele que não praticar o que as coisas estão escritas no livro da lei para praticá-las. Ok. Evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Olha o que está escrito aqui. Pela lei ninguém será justificado diante de Deus, justo viverá pela fé. Obra, a lei não precede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Olha, a lei não precede a fé, mas aqueles que observar os preceitos, os mandamentos, viverá. Cristo resgatou da maldição da lei. Eu falei, não é a maldição da lei. Presta atenção. A graça de Jesus, de Yeshua, te salvou. Quando você recebe o sacrifício de Yeshua, você é salvo. Já viu alguém falar, aceita Jesus, vá para o céu? Eu particularmente detesto essa palavra. Porque Jesus não é um objeto para que seja aceito. Nós devemos nos quebrantar, reconhecer o sacrifício que ele fez em nosso lugar, sem ter culpa de nada, se entregou por nós. Ele recebeu todas as maldições, tudo que não presta veio sobre ele. Ele pagou o preço para nos entregar vida e vida em abundância. Mas se você diz para alguém, aceita Jesus e vá para o céu, não é bem assim. Primeiro, se for aceitar Jesus e ir para o céu, você deve morrer no momento que você aceita Jesus. Mas quando você crê em Jesus, você continua aqui na Terra. Tem uns que vivem 80 anos, tem uns que vivem menos, mas você continua aqui. Deixa eu fazer uma diferença, uma analogia entre a graça e a Torá, que você conhece como lei. Jesus te salvou, te resgatou, ok? A Bíblia pede para você restaurar a tua alma. Romanos 12. Renovais a vossa mente pela renovação do vosso entendimento, para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade. Os mandamentos, eles não te salvam. A Torá, ela não salva. Ela te mantém no caminho do Senhor. É Jesus que salva, mas os mandamentos te mantêm no caminho, para que você não se perca, para que eu não me perca. Gálatas 3, 9 a 14. Assim, os que se apegam à confiança e à fidelidade, confiança e fidelidade aqui é fé, que no hebraico fala se pronuncia emuná, que é fé, são abençoados com Abraão, que ele confiou e foi fiel. Versículo 10. Pois todo aquele que confia na guarda legalista, de novo aqui, ó, nos mandamentos da Torá, vive sobre maldição. É muito perigoso esse negócio de ficar distorcendo o texto, fica debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito quem não persistir em praticar todas as coisas escritas no rolo da Torá. É evidente que ninguém será declarado justo por Deus mediante o legalismo, porque a pessoa justa obterá a vida mediante a confiança e a fidelidade. Fé, emuná. Além do mais, o legalismo não se baseia na confiança e na fidelidade, mas sim no uso equivocado do texto. Eu vou repetir. Eu estou lendo para você a Bíblia judaica. O legalismo não se baseia na confiança e na fidelidade. Isso é, o legalismo não se baseia na fé, mas no uso equivocado do texto, que diz, quem realizar essas coisas obterá vida por meio delas. Olha o que está escrito aqui. Quem observar os mandamentos terão vida por meio delas, mediante o legalismo. É Jesus que salva. O Messias nos redimiu, o Messias nos redimiu da maldição pronunciadas na Torá, falei no vídeo anterior, ao se tornar amaldiçoado no nosso lugar. Porque o Tanar, eles não tinham o Novo Testamento escrito, eles tinham o Tanar. Aqui está os 5 primeiros livros, a Torá e os demais livros, Salmos, Ruth, os profetas, Tanar, Torá, Neviim e Ketuvim. 24 livros do Antigo Testamento. Quem está escrito? Quem está falando isso? Paulo. Porque o Tanar diz, quem prender de uma estaca já é sob maldição. E Yeshua, o Messias, fez isso, para que em união com ele, os gentios pudessem receber a bênção anunciada a Abraão, a fim de que, mediante a confiança e a fidelidade, que quer dizer fé, recebêssemos o que fora prometido, isto é, o Espírito, o Ruach HaKodesh. Todas as bênçãos que veio sobre o planeta Terra foi dado prometido a um homem, Abraão. E através de Jesus nós temos acesso à bênção de Abraão.
E mais uma vez eu provei para você, pelo menos até aqui, estou falando do Gálatas capítulo 3, em nenhum momento Paulo é contra a Torá. Ele fala da interpretação legalista errônea dos textos, mas foi traduzido erroneamente. Erraram feio. Mas infelizmente, por causa de uma outra religião. Isso aqui é religião romana, que traduziu dessa forma. Porque no concílio de Nicéia, eles disseram que o Velho Testamento não servia para nada, apenas para pedir dízimo e oferta. Você me entendeu? Gálatas ainda 3, versículo 15 a 22. O subtítulo aqui, que não tem isso nos textos originais, está escrito: a lei não pode invalidar a graça. Olha o subtítulo pretensioso aqui: a lei não pode validar a graça. A pessoa que lê isso e não conhece o original acaba se colocando contra a lei de Deus, a Torá de Deus. Vou ler para você. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez edificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Não diz aos descendentes, mas se falando de muitos, porém de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Porque, se a herança provém de lei, já não decorre de promessas, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Qual foi a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, quem se fez promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, disse Paulo. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Agora eu vou ler para você o hebraico. Gálatas 3, e 15 a 22. Preste muita atenção, por favor. Irmãos, permita-me fazer uma analogia extraída do cotidiano. Quando uma pessoa faz um juramento, ninguém pode invalidá-la ou lhe fazer qualquer adição. Ora, as promessas feitas a Abraão e ao seu descendente, elas não dizem a seus descendentes, plural, como se fossem muitos. Ao contrário, fala de um único. Jesus é descendente direto de Abraão. Eis o que quero dizer. Olha aqui no versículo 17, preste muita atenção que eu vou ler para você. Eis o que quero dizer, que não está em português. A parte legal da Torá, a interpretação correta da Torá, que é a parte legal, que surgiu 430 anos mais tarde, não anula o juramento feito por Deus, a fim de abolir a promessa. Que promessa? Feita a Abraão. Que em ti, em Abraão, seria bendita todas as famílias da terra. Porque se a herança procede da parte legal da Torá, ela não se relaciona mais com a promessa. Deus, porém, deu a Abraão mediante promessa. Versículo 19. Então, por que existe a parte legal da Torá? Paulo está dizendo, por que existe a parte legal, a interpretação correta da Torá? Ela foi adicionada a fim de criar transgressões até a vida do descendente. O que Paulo está dizendo? Que a Torá foi criada para mostrar, para que eles obedecessem até a vinda de Messias, de Jesus, a respeito de quem a promessa foi feita. Além disso, ela foi entregue por meio de anjos de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Isso significa que a parte legal da Torá se opõe às promessas de Deus? Olha que Paulo pergunta. De maneira nenhuma. Pois se a parte legal da Torá dada por Deus tivesse em si mesmo o poder de conceder vida,
então a justiça verdadeiramente procederia da obediência legalista da Torá. O que Paulo está dizendo? Que a Torá não era o suficiente para salvar. Nem a base legal, nem você obedecendo legalmente, cumprindo os mandamentos direitinho, e muito menos aqueles que distorciam a Torá, os legalistas. Por quê? Porque tudo estava profetizado, a Torá também ela foi criada, para que o homem não se pertence até a vinda do Messias, que é Jesus. Em vez disso, o Taná, olha aqui o Taná, não havia Velho Testamento, não havia Antiga Aliança escrita, perdão, não havia Novo Testamento escrito, havia o Taná. Aqui estão os 24 livros do Antigo Testamento. Taná é uma junção Torá, Neviim e Ketuvim. Torá, os 5 primeiros livros, também está aqui dentro, né? Os profetas, os salmos, Ruth, Malaquias, os livros históricos estão todos aqui. Somados dão 24. Amém? Em vez disso, o Taná, como mostrei para vocês, encerra todas as coisas sobre o pecado. Desta forma, todas as promessas são cumpridas com base na fidelidade decorrente da confiança do Messias, do Yeshua o Messias, e a todos os que se mantêm fiéis e confiantes. Aleluia. Antes de vir o tempo dessa fidelidade decorrente da confiança, estávamos aprisionados em sujeição ao sistema resultante da perversão da Torá em legalismo, mantidos sob guarda até que a fidelidade vindoura decorrente da confiança fosse revelada. Assim, a Torá serviu de tutor até a vinda, até o Messias, para que pudéssemos ser declarados justos com base na confiança e na fidelidade. Agora, porém, tendo chegado o tempo dessa fidelidade decorrente da confiança, que é fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Entendeu? Porque em união com o Messias, todos vocês são filhos de Deus por meio dessa fidelidade decorrente da confiança. Tantos de vocês, quantos foram imersos no Messias se revestiram. Nele não há judeus, nem gentil, escravo, nem livre, homem, nem mulher. Porque em união com o Messias Yeshua, todos vocês são um. E se vocês pertencem ao Messias, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, o que Paulo disse do legalismo? Não adianta a pessoa praticar a lei de Deus e não crer no Messias Yeshua. Não adianta dizer que aceitou Jesus e não praticar os mandamentos do Senhor. Como salvo, você deve praticar os mandamentos. Porque ele mesmo disse, os meus mandamentos não são pesados. E muitos colocam nesses textos de Gálatas que o Espírito Santo está contra a Torá e vice-versa. Não. Quando você crê em Jesus, Yeshua, quando você nasceu de novo, você precisa conhecer os mandamentos do Senhor para que a sua caminhada seja plena e segura aqui na terra. Deixa eu dar um exemplo para você. Deixa eu dar um exemplo prático para você entender. Você vai fazer uma viagem até de São Paulo ao Rio de Janeiro. Um exemplo. Para sair daqui de São Paulo, onde eu moro, para ir para o Rio, existe uma rodovia chamada Rodovia Presidente Dutra, que é a principal rodovia do país. Para você sair daqui e chegar lá, a rodovia Presidente Dutra, ela tem vários níveis. Você que é motorista, você sabe muito bem que existem trechos nas rodovias que está escrito trecho urbano, reduza a velocidade. Curva acentuada à direita, curva acentuada à esquerda, lombada. São regras no trânsito para que você chegue em segurança lá no Rio de Janeiro. Pois bem, como salvo, se você não praticar os mandamentos do Senhor, você não chega no céu.
Não são os mandamentos que se salvou. É Jesus que salva. Não existe uma vez salvo, sempre salvo. É mentira do diabo. Como salvo, Jesus disse, os meus mandamentos não são pesados. O próprio Paulo disse, a lei é santa. O ideal, o justo e o verdadeiro. Receba Jesus. E você que já tem Jesus, obedeça aos seus mandamentos. Onde estão os mandamentos? Nos 5 primeiros livros aqui, ó, na Torá. E quando você obedece os mandamentos do Senhor, aí sim, você está com o seu passaporte carimbado. Você me entendeu? Então Jesus te salva, a graça te salva. Mas a Torá te mantém no caminho. É por isso que existem muitas igrejas porta larga. Tem igrejas que demonizam a Torá e o Antigo Testamento. Eles só leem texto daquilo que é conveniente a eles. Existem mandamentos que é só para os judeus. Mas, por exemplo, os 10 mandamentos, ele foi lido em 70 línguas. Muitos falam por aí do código de Hammurabi, mas não querem falar dos 10 mandamentos. São vários, são 613, mas estou falando só 10. 10 mandamentos. E não é a lei de Moisés, é a lei do Senhor, é a Torá do Senhor. Então, você ouviu Gálatas capítulo 3, e eu mostrei mais uma vez para você erros de tradução, que coloca as pessoas, pastores, líderes e o povo contra a palavra de Deus. Aqui está o Tanar. Aqui está a Torá. Aqui está a Bíblia judaica. Adquira uma. O objetivo desse vídeo é abençoar você com a verdade que você não está acostumado a ouvir por aí. No momento que você entende isso, eu tenho certeza absoluta que a sua vida nunca mais será a mesma. As bênçãos de Deus começam a te alcançar, como tem me alcançado dia após dia. Deus te abençoa com saúde, com graça. Você passa por lutas, sim, mas você vence as lutas. Ele te dá força para suportar. Então eu agradeço a Deus por mais uma vez ao Senhor Yeshua pela oportunidade de poder pregar a verdade para você. Que você seja abençoado por essa ministração. E o próximo vídeo será Gálatas capítulo 4, no qual eu estou destrinchando a carta aos Gálatas para mostrar os erros para você. Por favor, compartilhe esse vídeo com o seu líder, com o seu pastor. Se ele for um homem de Deus ou for ela uma mulher de Deus, vai gostar. Se são daquelas pessoas que gostam de distorcer texto, vão dizer para você, não assiste mais vídeos dele. Ele está judaizando as escrituras. Não é nada disso. Eu li para você o original, ó. Novo Testamento. Aqui, ó, Novo Testamento, ó, em português, Bíblia judaica. Só que não foi traduzido do latim, foi traduzido do hebraico. Amém? Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, que esse vídeo seja bênção para você e até o próximo vídeo. Shalom, shalom.